Os Piratas do Chapéu de Palha têm atualmente 10 membros, cada um dos quais desempenha um papel fundamental na jornada de Luffy e One Piece. As idades desses piratas variam em um período de 70 anos, tornando-os um dos grupos mais diversos que disputam o tesouro titular. Aqui está uma análise da idade de todos os personagens de One Piece. De todos os Piratas do Chapéu de Palha, talvez nenhum incorpore melhor sua idade do que Jinbei. O ex-senhor da guerra nasceu 44 anos antes dos acontecimentos de One Piece, e como indicado por seu tom maduro e comentários sábios, ele é tão viajado quanto qualquer pirata. Jinbei já serviu sob o comando do lendário Fisher Tiger, embora seu ex-capitão tenha morrido nas mãos de fuzileiros navais corruptos. Jinbei continua seu espírito lutando pela igualdade entre humanos e homens-peixe. Sua adição aos Piratas do Chapéu de Palha sinaliza seu status como uma tripulação legítima e completa, capaz de enfrentar até mesmo as potências mais estabelecidas no mundo de One Piece. Antes da pausa de 2 anos, Jinbei tinha 44 anos, atualmente ele tem 46 anos. O próximo da lista, viveu e morreu como pirata e voltou à vida como pirata. Sem dúvida, Brook é o membro mais velho dos Piratas do Chapéu de Palha. Independentemente de Luffy adicionar um último pirata à sua tripulação, é difícil imaginar que a idade deles ultrapassará a de Brook. Muitos anos atrás, o espadachim de 88 anos consumiu a fruta Revive, permitindo-lhe retornar à vida depois de morrer uma única vez. Após a morte de sua antiga tripulação, os piratas Rumbar, Brook vagou pelo Triângulo Florian por mais de 5 décadas. No final das contas, ele encontrou os Piratas do Chapéu de Palha, proporcionando-lhe uma segunda chance de seguir a vida de pirataria que sempre desejou. Antes da pausa de 2 anos, Brook tinha 88 anos, atualmente ele tem 90 anos. O próximo da lista, sem dúvidas, chegou bem na hora, mantendo a tendência de Luffy de adicionar membros cada vez mais velhos à sua tripulação. Frank é facilmente o Pirata do Chapéu de Palha mais velho quando se junta à tripulação durante o arco Enies Lobby. Aos 34 anos antes do time Skip, o homem anteriormente conhecido como Cutiflão já havia conquistado uma reputação como construtor naval antes de se juntar aos Piratas do Chapéu de Palha. Graças à idade de Frank, ele é a primeira pessoa a se juntar aos Piratas do Chapéu de Palha que se lembra claramente da execução de Gold Roger 22 anos antes dos acontecimentos de One Piece. Como resultado, Frank é capaz de dar continuidade ao espírito do construtor naval que construiu o navio de Roger, resultando em uma adição muito necessária à tripulação de Luffy. Antes da pausa de 2 anos, Frank tinha 34 anos, atualmente ele tem 36 anos. A próxima da lista era uma vilã, mas após ser salva por Luffy, ela mesma se convidou para a tripulação dos Chapéus de Palha. A adição de Nico Robin aos Piratas do Chapéu de Palha marca uma mudança notável na abordagem de Monkey D. Luffy para preencher sua tripulação. Antes do arco Alabasta, cada novo membro dos Piratas do Chapéu de Palha tinha alguns anos de idade de Luffy 17 anos. Robin, por outro lado, tem 28 anos quando se alinha com os protagonistas de One Piece. Desde que a sua ilha natal, Chara, foi destruída quando ela tinha 8 anos, Nico Robin tem fugido do governo mundial, rotulada como uma ameaça por causa de sua habilidade de ler e decifrar ponêglifos. Ela finalmente encontra um lar a bordo do Thousand Sunny com uma tripulação de heróis que pensam como você. Antes da pausa de 2 anos, Robin tinha 28 anos, atualmente ela tem 30 anos. O próximo, sem dúvidas, é o mais fofo e o mais amado da tripulação dos Chapéus de Palha. Embora Tony Chopper tenha 15 anos, sua natureza interespécies torna esse número um pouco enganador. É claro que Chopper ainda não atingiu a maturidade física, o que seria normal para qualquer rena que esteja viva há 1 década e meia. Desde que Tony Chopper comeu a fruta humano-humano, a relação entre sua idade e sua anatomia pode mudar em um instante. No entanto, independentemente da forma que ele assuma, as habilidades de Chopper como médico são inabaláveis, tornando-o um dos ativos mais subestimados de qualquer tripulação pirata no mundo de One Piece. Antes da pausa de 2 anos, Chopper tinha 15 anos, atualmente ele tem 17 anos. O próximo é o mais mulherengo da tripulação, sendo esse um dos seus pontos fracos. Aos 8 anos, Sanjeev Smoke renunciou ao nome de sua família e escapou do reino Germa, eventualmente assumindo a vida como chefe a bordo do Baratie. Após 2 anos difíceis no mar, lá, ele esperou quase 1 década inteira antes de ser recrutado pelos Piratas do Chapéu de Palha.
Sanji é o terceiro filho mais novo da família Vinsmoke, mas entre os piratas do Chapéu de Palha, ele encontrou vários colegas que tinham quase exatamente a sua idade, agora com 21 anos seguindo One Piece, após o Timesky de 2 anos. Não há como negar que Sanji Blackleg ainda tem muito tempo para aprimorar suas habilidades como pirata e chefe. Antes da pausa de 2 anos Sanji tinha 19 anos, atualmente ele tem 21 anos, sendo um dos mais fortes da tripulação. O próximo, sem dúvidas, é o mais mentiroso e aventureiro. Nenhum dos chapéus de palha é mais maduro que o Zop. O atirador de 17 anos passa a maior parte do tempo em Sirap Village pregando peças nos habitantes da cidade antes da chegada de Monkey D. Luffy e sua tripulação. Porém, a imaturidade de Usopp também faz dele um dos personagens mais interessantes de One Piece. Em apenas 2 anos, Usopp passou de um passivo chorão a um membro legítimo daquela que é indiscutivelmente a tripulação pirata mais forte que navega na Grand Line, quando ele inevitavelmente encontrar seu pai, Usopp. Não há dúvida de que o pirata ruivo ficará orgulhoso do homem que seu filho se tornou. Antes da pausa de 2 anos Usopp tinha 17 anos, atualmente ele tem 19 anos, e segue atrás do seu sonho de se tornar um bravo guerreiro do mar. A próxima da lista sem dúvidas é a mais gananciosa do bando, a Gata Ladra. Como visto no Arlong Park Arc, Nami passa grande parte de sua infância sob o controle de Arlong e sua tripulação pirata. Eles a manipulam até que ela se junte aos piratas do Chapéu de Palha durante a saga East Blue, quando ela já tem 18 anos. Nami é muito mais jovem que a maioria dos navegadores, e considerando seu talento incrível, é surpreendente que ela tenha passado tão poucos anos navegando na Grand Line. Na época do Wano Country Arc, ela tinha apenas 20 anos. Salvo um fim prematuro, a marinheira de cabelo laranja está preparada para cumprir o seu objetivo de mapear todos os oceanos do mundo. Antes da pausa de 2 anos Nami tinha 18 anos, atualmente ela tem 20 anos e segue em busca de realizar o seu sonho, de desenhar mapa com todas as ilhas do mundo. O nosso penúltimo participante vivia dormindo antes da pausa de 2 anos, e considerado entre muitos como o imediato da tripulação. Antes da chegada de Nico Robin, Roronoa Zoro e Sanji estavam empatados como os membros mais antigos de One Piece. No entanto, embora o mestre do estilo das 3 espadas pareça significativamente mais maduro do que seus colegas, ele tem apenas 19 anos quando a série começa. O tempo de Zoro como caçador de recompensas dá a muitos a falsa impressão de que ele está mais próximo da idade de Robin do que os outros piratas do Chapéu de Palha. Felizmente, depois de envelhecer 2 anos durante o Timesky de Zoro, Zoro ainda não atingiu seu auge como espadachim, tornando seu progresso como espadachim ainda mais impressionante em retrospecto. Antes da pausa de 2 anos Zoro tinha 19 anos, atualmente ele tem 21 anos e segue em busca do seu sonho de se tornar o maior espadachim do mundo, cumprindo assim a promessa que fez para sua amiga Kuina que faleceu durante a infância dos dois. E por último o capitão mais amado do mundo, que tem um grande sonho. Existem inúmeros piratas navegando na Grand Line, mas nenhum rivaliza com o impacto de curto prazo de Monkey D. Luffy. Embora o capitão dos piratas do Chapéu de Palha tenha apenas 17 anos quando One Piece começa, ele derrubou dezenas de oficiais da marinha, vários senhores da Guerra do Mar, no final do ataque a Onigashima, até mesmo o Imperador do Mar, como parte da pior geração. Monkey D. Luffy representa o efeito de longo prazo, que as palavras finais de Gold Roger têm no mundo pirata. Ele cresce à sombra do maior pirata de todos os tempos, e apesar de sua tenra idade, o capitão dos piratas do Chapéu de Palha está a caminho de alcançar um status lendário semelhante. Luffy antes da pausa tinha 17 anos apenas, atualmente ele tem 19 anos, e já derrotou inimigos poderosos. O último atualmente a ser derrotado por Luffy foi Kaidoro Yonkou, o mais forte no país de Wano. Luffy segue atrás do seu sonho de se tornar o rei dos piratas. Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo, então já se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima.